Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Mateus, advogado do dentista, e nós estamos aqui na nossa segunda aula da série Dentista em Quarentena, com dicas para você sobreviver a esse período de crise. Hoje, dia 21 de abril de 2020, feriado nacional. Seria um dia em que muitos estariam tranquilos, descansando, aproveitando a folga, porém, não é essa a realidade. O que nós temos são milhões de brasileiros preocupados porque os seus trabalhos, seus empregos, os seus negócios, a sua renda estão em risco. E eu quero compartilhar com você hoje um pouco sobre essa realidade trabalhista, um pouco sobre as possibilidades que existem para você como empreendedor, né, como dono do seu negócio, para lidar com as dificuldades que têm a ver justamente com a obrigação de pagar salários e benefícios dos seus funcionários, mesmo em um período onde o faturamento está comprometido, onde o faturamento do seu negócio está reduzido. Antes disso, se você perdeu a aula de ontem, deixe o seu comentário aqui abaixo desse vídeo ou me manda uma mensagem nas redes sociais. dr.sergiomateus com H é o meu perfil no Instagram, que eu vou disponibilizar para você a aula de ontem. Você não vai perder o conteúdo. Falamos sobre as regulamentações, sobre as possibilidades de atendimento para dentistas nesse período de quarentena. Bem, muitos profissionais têm me questionado, né, quais são as possibilidades, o que eu posso, o que eu não posso fazer, como lidar com esse período em que o consultório está fechado, a clínica está fechada, mas os salários continuam vencendo. Então, nesses últimos 30, 60 dias, nós temos acompanhado uma série de regulamentações por parte do governo federal que foram publicadas com a intenção de suportar, né, de dar um apoio para o empregador nesse período e preservar os empregos, preservar o trabalho, né, te auxiliar para que você não necessariamente tenha que demitir os seus funcionários. Muitos profissionais acabaram se adiantando, né, acabaram um pouco ansiosos, né, digamos assim, resolveram já dispensar funcionários no primeiro momento da crise pelo medo. A gente entende isso, porém eu quero compartilhar com vocês algumas possibilidades, porque talvez até mesmo do ponto de vista financeiro seja mais interessante aguardar um pouco, aplicar uma dessas medidas possíveis do que necessariamente optar pela demissão. Isso por quê? Porque você sabe que toda rescisão imotivada, né, especialmente a imotivada, sem justa causa, ela tem um custo para o empregador. Ela tem um custo das verbas rescisórias. Você vai ter que fazer um acerto com esse empregado. E esse acerto normalmente não é barato, especialmente dependendo do tempo de trabalho desse empregado. Você vai ter que acertar, né, férias vencidas, você vai ter que pagar a multa do FGTS, você vai ter que pagar todo esse conjunto de verbas chamadas verbas rescisórias. Então, às vezes essa soma dá um valor muito alto e vai tirar o seu caixa, vai tirar do caixa do seu negócio um valor que era importante para suportar esses dias. Então, quem aguentou até agora, quem ainda não demitiu os funcionários, existem algumas possibilidades, né, que já estão vigentes. A primeira delas é uma linha de crédito que foi disponibilizada pelo governo federal, né, para pagamento de folha de salário. Então, é um empréstimo que o governo está fazendo a uma taxa de juros bastante acessível, né, para ser pago, né, num prazo extenso, para suportar, para dar um apoio para as empresas nesse momento. Ah, Sérgio, mas empréstimo eu não quero. Calma, tudo bem, eu só estou te informando dessa possibilidade. Caso para você se mostre interessante, já está vigente essa medida provisória. A medida provisória mais efetiva, né, a que causa mais efeito nesse contexto, é a medida provisória que possibilita a suspensão do contrato de trabalho e, consequentemente, a suspensão dos salários pelo período de até 60 dias e também possibilita a redução da jornada de trabalho e, proporcionalmente, a redução salarial.
Nessa hipótese, o governo se comprometeu a ajudar no pagamento do salário do empregado. Ele vai, assim que for comunicado pelo empregador, pela empresa, ele vai realizar um cálculo, né, para entender quanto que aquele empregado tem direito, com base no valor que ele receberia de seguro-desemprego se estivesse sendo demitido, e vai fornecer uma ajuda. Existem regras bastante específicas, porém o que é mais interessante nessa opção, nessa possibilidade, é que não se trata de um empréstimo. Você não tem que devolver esse valor posteriormente para o governo. O governo realmente vai arcar com esse custo, vai complementar a renda do empregado pelo período de até 60 dias, caso haja suspensão do contrato, e pelo período de 90 dias, caso haja a redução da jornada e a redução proporcional do salário, né? Normalmente essa redução ela está acontecendo ali entre 25%, 50% ou 70%, né? Se eu reduzo 50% na jornada, eu reduzo 50% no salário. Se eu reduzo 25% na jornada, proporcionalmente reduzo 25% no salário. Então, muitos têm perguntado, Sérgio, como que está essa questão na prática? Bem, vocês devem ter acompanhado na mídia que foi proposta uma ação judicial questionando essa medida provisória do governo federal, alegando que para que esses acordos de suspensão ou de redução fossem válidos, eles precisariam ser submetidos a uma supervisão do sindicato do empregado, uma vez que a proposta original do governo é que esse acordo seja feito de forma individual. Você vai fechar um acordo com cada um dos seus empregados. Com a proposição dessa ação, o Supremo Tribunal Federal, primeiramente através de uma liminar, suspendeu a vigência, né, dessa medida provisória e determinou que seja feita o acordo mediante intervenção do sindicato. Porém, nessa semana foi julgado em definitivo o caso, né, pelo colegiado, pelo grupo de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, e ficou decidido que não é necessária a intervenção do sindicato. Ou seja, voltamos ao estágio inicial, à proposta inicial do governo, e você pode celebrar um acordo diretamente com o seu funcionário, com o seu empregado. Ora, não tenha dúvida de que celebrar esse acordo será bastante favorável em relação a alguns empregados que as verbas rescisórias seriam muito altas. Então, lógico, cada um vai ter que fazer o quê? Um cálculo, vai ter que sentar, né, com seu contador, com seu administrador e calcular qual seria a despesa com a dispensa, qual seria a despesa com a manutenção parcial do salário. Você vai ter que avaliar caso a caso. Porém, especialmente se você tem a possibilidade de continuar trabalhando, ao menos em urgência e emergência, se você tem a oportunidade de manter a sua equipe agora prestando um atendimento remoto, se você tem a oportunidade de conceder férias para os seus funcionários no primeiro momento, né? Certamente é uma possibilidade bastante interessante essa redução da jornada ou até mesmo a suspensão. Sérgio, estou fechado, não estou atendendo, não tem como fazer nada. Uma possibilidade é a suspensão do contrato por até 60 dias. Então, como que eu faço isso na prática? Bem, o Ministério da Economia, né, ele está avaliando um modelo de informação direta. Você, empreendedor, empresário, dono do negócio, vai comunicar ao governo federal e o governo federal vai fazer esse pagamento diretamente na conta do empregado. Ainda não foi divulgado qual que é o link de acesso para essa notificação, qual que é o canal de comunicação. Isso vai ser informado em breve, porque a questão estava sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Agora, né, deve sair nos próximos dias essa regulamentação, esses detalhes de como operacionalizar essa medida. Porém,
se você tem essa oportunidade, aguarde, né? Aguarde mais uns dias até que tudo isso esteja bastante claro e nós possamos também aqui te orientar como fazer esse acordo, como informar ao governo federal. Bem, existem também outras possibilidades, gente, que já estão vigentes. Uma delas é o adiantamento de férias, ainda que essas férias não vencidas, muitos profissionais já adotaram essa medida, muitos profissionais aqui já colocaram suas secretárias, né, a equipe de férias, mesmo que não tenha completado o período de aquisição. Você também tem a oportunidade de implementar o teletrabalho com sua secretária. Para quê? Vai fazer o que de casa? Vai fazer um trabalho de organização de documentos, vai fazer um trabalho de organização da sua carteira de clientes, vai fazer um trabalho de marketing, né? Vai mandar mensagem para todos os seus pacientes, verificando qual que é a condição, qual que é o estado, tentando agendar consultas, né, para daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, onde a gente já prevê que haja uma volta gradual das atividades regulares. Você pode utilizar a equipe remota para tentar desenvolver uma organização dos documentos, né? Uma digitalização dos documentos. Então, existem algumas possibilidades de trabalho home office, sim. Você tem na condição de administrador, de gestor do seu negócio, né? Que pensar nessas possibilidades, ok? Algumas possibilidades, como adiantamento de feriados não religiosos, mas que causam um impacto menor. Outra possibilidade é o banco de horas. Você pode estabelecer um banco de horas que vai ser aplicado e o empregado ficará te devendo horas, entre aspas. Depois ele vai pagar essas horas gradualmente num espaço maior de tempo. Bem, são então algumas possibilidades que existem nesse momento para que você não necessariamente tenha que demitir o seu empregado. Nós temos que pensar também, né, nessa questão social, na necessidade, né, que esse empregado tem de manter a sua renda, de sustentar sua família. E nós temos que pensar também a nível global, que a economia não se beneficia com demissões em massa. Então, nesses modelos que eu apresentei, nessa possibilidade de suspensão ou de redução da jornada, o governo federal ele só te pede uma contrapartida, que você não demita o funcionário nesse período e que você não demita esse funcionário num período posterior à suspensão, pelo igual período em que houve a paralisação. Então, se você suspendeu o contrato por 2 meses, você não pode demitir o seu funcionário nesses 2 meses e nem nos 2 meses posteriores. É uma medida que busca realmente a preservação do emprego e da renda para a população em geral. Ok? Não esqueça que se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários ou pode me enviar diretamente nas minhas redes sociais. Vai ser um prazer estar atendendo a vocês e prestando maiores esclarecimentos, porque aqui a interação é reduzida e não se esqueça, né, que na quinta-feira, depois de amanhã, nós estaremos juntos numa live especial onde eu vou abordar os principais assuntos que eu tenho tratado nessas aulas e eu vou também dar a oportunidade para você fazer suas perguntas, fazer os seus questionamentos, seus comentários, responder tudo ao vivo. Não esqueça também de compartilhar essa aula com seus colegas, né, dentistas, administradores e profissionais de saúde em geral. Tenho certeza que esse conteúdo será de muita utilidade para todos nós nesse período de muita incerteza, de muita dúvida, né, de muita informação cruzada. Como eu disse, tenho percebido que os dentistas estão perdidos em meio a tantas informações imprecisas e procuram uma fonte confiável. E é nesse sentido que eu tenho estado com vocês aqui nesses dias. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua parceria e a gente se vê amanhã na próxima aula falando sobre contas, sobre impostos, sobre negociações com pessoas físicas, pessoas jurídicas e com entes públicos. Eu espero você lá. Um grande abraço!